Boa noite, Life Group. Meu nome é Ingrid Oliveira e hoje eu vim trazer para vocês o resumo da terceira parte da série Clube do Livro. E eu espero que vocês tenham conseguido assistir a mensagem original, que foi muito interessante, aliás, né? E no original, eu sei que a legenda às vezes é um pouco cansativa, mas vale muito a pena vocês assistirem a mensagem com a legenda ativada, assistir a mensagem realmente transmitida pela Life Church, porque ela é mais completa e eu acredito que o conteúdo vai falar mais ainda com vocês. Mas tudo bem, se você não conseguiu assistir a mensagem, vamos então para o resumo da terceira parte da série, Clube do Livro. E a mensagem dessa semana, quem trouxe foi o pastor Sean Johnson. E a mensagem é 3 coisas que aprendi ao atacar a ansiedade, como vocês podem ver aí na descrição da nossa tela. Bom, ele falou basicamente durante essa mensagem sobre ansiedade e depressão, que acredito que muitos, né, têm passado, mesmo sem um diagnóstico médico, muitos têm se sentido ansiosos, depressivos até em algumas situações. E ele o ideal dessa mensagem, né, o que ele quis trazer é que queria tirar você que está se sentindo ansioso para um estado de estar livre mesmo dessa ansiedade, dessa depressão. Segundo alguns estudos americanos, mais de 50% dos americanos eles foram diagnosticados com sintomas de ansiedade e depressão. Aqui no Brasil, estima-se que 40% da população tem ansiedade e depressão. Entretanto, talvez aqui a procura seja um pouco menor, né, em questão de cuidados médicos. Então, assim, né, na parte profissional falando, que a medicina diagnosticou mesmo foi cerca de 11%, mas acredita-se que chegue a 40% aí de pessoas que ainda não foram diagnosticadas. Mas o que o pastor Sean trouxe nessa mensagem é que nós não temos que lidar com a depressão e nem ser atacados pela ansiedade. E ao invés disso, nós podemos usar sim armas espirituais, usar o nome de Jesus e recorrer ao Espírito Santo, porque nós podemos lutar contra essas coisas e ter a paz de Cristo em nosso coração, ter a alegria e a liberdade do Espírito Santo. Lembrando que é muito importante sim, e isso ele abordou na mensagem, é muito importante sim que se você estiver sentindo alguns desses sintomas, você busque a ajuda, né, de profissionais da área da saúde, de psicólogos, psiquiatras. É importante sim, tá, para que você tenha o diagnóstico, mas ajudar a combater não só com a medicina, mas também com a palavra do Senhor, né, principalmente com a palavra do Senhor. E a medicina tá aí para auxiliar, tá bom? Então, ele inicia essa mensagem que nós podemos ter sim a nossa esperança no Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a nossa esperança em Cristo apesar dos nossos problemas. E ele comenta nessa mensagem que em 2019 ele passou por uma crise de ansiedade muito grande e ele praticamente assim, ele quase, aliás, né, perdeu tudo devido a essa ansiedade, devido a essa crise de depressão. E ele passou por centenas de horas de aconselhamento, né? Tanto com pastores, com psicólogos, ele passou por terapia, ele passou por processo medicamentoso e ele aprendeu muito com tudo isso. Ele tem uma bagagem muito grande. E ele conta que isso é só a ponta do iceberg, né? Essas crises de ansiedades. E ele trouxe para nós 3 coisas que ele aprendeu na sua jornada da luta contra a ansiedade e a depressão. A primeira coisa que ele aprendeu é que nós podemos revidar contra a ansiedade e depressão. E é muito interessante porque ele traz a experiência dele, como ele revidou. E ele conta que uma das melhores coisas que já disseram para ele foi que, né, inclusive foi um dos pastores que disse a ele, foi que é hora de você parar de ficar com raiva de você mesmo, porque você não consegue lidar com aquilo, e começar a revidar esse sentimento, porque Deus colocou em todos nós um espírito de lutador. E hoje nós vamos, né, entrar aqui no resumo dessa mensagem, nós vamos falar um pouco sobre esse espírito de lutador. Lá na história da Bíblia, né, Deus diz em algumas situações, lá na Bíblia, aliás, né, em algumas histórias Deus diz que ele tem algo
para nós, ele tem algo para você. E aí ele entrega nas nossas mãos a questão de ir lá e lutar, lógico, dependendo dele, tá? Mas de ir lá e lutar para se apoderar daquela promessa. E nós temos aqui em Josué, deixa eu transmitir para vocês aqui os versículos. Aqui, Josué 1:3, que diz, né, o Senhor dizendo a Josué: eu te darei os lugares onde puseres os pés, como prometi a Moisés. E em seguida, em Josué 1:9, ele diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde quer que vá. E quando nós vemos esse versículo, a princípio nós pensamos, pô, Josué recebeu a promessa de Deus. Ah, ele deve estar se sentindo o máximo, né? Receber a promessa de Deus que ele vai liderar ali como, né, no lugar de Moisés e ele vai ajudar o povo a conquistar a terra. Mas o Senhor sabia que Josué estava se sentindo um pouco desencorajado, digamos assim. E o Senhor conforta, né? Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. E era para Josué ir lá e vencer a batalha. O Senhor estaria com ele, mas era para Josué ir até a terra e vencer a batalha. Foram 31 batalhas na terra prometida para se apoderar dela. Interessante, né? E lá em 2 Timóteo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, diz assim, né? Paulo, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Paulo, ele até podia estar cansado, mas ele lutou a batalha, né? Ele lutou o bom combate e ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme no Senhor, sabendo que apesar das lutas, sabendo que apesar das dificuldades, ele podia sempre correr para o Senhor. Isso é uma lição que nós podemos tirar para nós, ao invés de corrermos do Senhor, que diante das nossas necessidades e das nossas lutas, nós possamos correr para Ele, porque é Ele quem vai nos dar força, é Ele quem vai nos capacitar para que possamos vencer as nossas batalhas. Nós vencemos as nossas guerras buscando ao Senhor. Essa luta contra a ansiedade, contra a depressão, não é sobre as nossas forças, não está nas nossas forças. Essa luta é sobre a força do nosso Deus. Efésios 3:20, compartilhando aqui rapidinho, diz assim: ora, aquele que é capaz de fazer imensuravelmente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que está operando dentro de nós. Sinceramente, esse é um dos meus versículos favoritos. Mas voltando aqui à mensagem. Ele conta a história de quando ele era criança e ele sofreu um bullying muito severo dentro do ônibus escolar. Um garoto o machucava mesmo, assim, o feria, a ponto de queimá-lo, bater nele dentro do ônibus. E chegou a arriscar até mesmo a lição de casa dele. E ele tinha vergonha de contar para o pai dele a respeito desse bullying. E em determinado momento o pai dele viu a lição de casa toda rabiscada e perguntou para ele: o que é isso? E ele: pai, ele tentou, né, disfarçar. E o pai dele falou: quem fez isso? O pai dele ele conta que o pai dele era meio rude, assim, né? E aí ele contou quem foi. Diz que o pai dele catou, ele falou: entra no carro. Ele: não, pai. Aí o pai dele: entra no carro. Ele entrou, né, meio com medo, assim. O pai dele pegou a lição. Diz que o pai dele chegou na porta desse garoto, né, da família desse garoto, e bum, bum, bum. Aí diz que o pai desse menino abriu a porta assim, assustado, e o garoto meio que atrás. E diz que o pai dele pegou as folhas da lição de casa e assim, jogou na cara do pai do menino e disse assim: da próxima vez que o seu filho se meter com o meu, eu vou vir aqui quebrar a sua cara. Lógico que essa mensagem não é sobre quebrar a cara de ninguém, tá? Mas essa mensagem, o que ele tira aqui é a alegoria do nosso Deus, que quando nós estamos passando por pressões e dificuldades, às vezes nosso Deus fala: entra no carro que sou eu quem vou lidar com o problema. É ele quem vai lidar com o problema, é na força dele, não é na nossa que nós vamos vencer. E foi interessante, foi por isso que foi interessante trazer essa mensagem, tá? Não é sobre você bater em ninguém, não, é sobre você realmente ouvir o Senhor e deixar que ele lidere a batalha, ele lhe dê força, e aí você vai vencer, não na sua força, mas na força do nosso Deus. Deuteronômio, deixa eu compartilhar aqui,
Deuteronômio 24 diz: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo para lutar por ti contra os teus inimigos para te dar a vitória. É o Senhor teu Deus. Como estamos falando até agora, é a força do Senhor e não a sua. E aí o Pastor Sean, ele conta que ele passou por conselheiros tentando combater os ataques de ansiedade dele. Ele chegou a ter crises de pânico severas em público, né? E disse que alguém falou para ele que tentar combater a ansiedade, o ataque de ansiedade, com a nossa força, é como cavar um buraco com uma pá. E aí você continua cavando cada vez mais rápido e você continua afundando, né? Você não sai desse buraco. Então, parte da sua ansiedade, ela vem de uma batalha espiritual, sim. Porque você não está lutando apenas contra a ansiedade, você não está lutando apenas contra a depressão. Você também está lutando com o inimigo das nossas almas, né? Aquele que, como está descrito aqui, deixa eu compartilhar em João 10:10, é aquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Olha aí na tela. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, né? Em algumas versões diz tenham em abundância, né? Que é a mesma coisa. E o Pastor Sean trouxe também a questão da ansiedade facilitada, que é aquela ansiedade, aquele medo, aliás, né? Que é dado por Deus para que tenhamos cautela, né? E possamos depender dele, achando, não pensando que só, não, eu consigo resolver. Não, tenho receio disso aqui, deixa eu buscar meu Senhor e ver o que o Senhor tem para mim. Mas o que nós temos vivido ultimamente é a ansiedade debilitante, que não dá para viver uma vida normal. É uma ansiedade que nos impede de viver no chamado que o Senhor tem para nós. Para ficar muito claro, havia áreas na vida dele, aliás, que ele precisava tratar e que foi bom passar pela terapia porque ele entendeu que havia etapas da vida dele que ele precisava tratar. Ele precisou de terapia para tratar um trauma infantil. Ele precisou disso, ele precisou de medicamentos, embora ele disse que não queria, mas ele precisou sim de medicamentos. Ele precisou trabalhar o perdão e ele sabia que o passado dele doía muito. E ele disse que teve vergonha de admitir, mas que ele estava ignorando também que, além de tudo isso, além do físico que a gente pode ver, né? Ele estava passando sim por uma batalha espiritual. E ele traz aqui um versículo que está em Efésios, eu vou ler aqui para vocês, Efésios 6, do 10 ao 12. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então aqui, né, é o apóstolo nos encorajando a nos manter firme e buscar o Senhor, nos revestir realmente da armadura de Deus para que possamos vencer esta batalha, né? Vencermos a batalha espiritual, que possamos vencer isso através da força do nosso Deus. Então, o primeiro tópico que foi apresentado, acho que eu não coloquei aqui na tela para vocês, né? Foi podemos revidar. O segundo, deixa eu colocar aqui para vocês, há uma batalha espiritual, né? Não é só o físico, há sim uma batalha espiritual e nós podemos revidar essa batalha com a força do nosso Deus, não com a nossa. E a terceira é que esta batalha começa na presença de Deus. Essa batalha começa na presença de Deus. E ele conta, né, a história aí de que ele escutou alguém disse para ele que ele precisava ter um tempo lá de adoração com o Senhor. Então, encorajaram o Pastor Sean a pegar uns louvores, ir com a mulher dele lá para o quarto e orar por meia hora. E ele disse que não sabia por onde começar a orar. E ele falou assim que os primeiros dias ele só chorava, os primeiros 2 dias ele só chorava. E a mulher dele orando lá, ele falou que a mulher dele cita um monte de versículos bíblicos e tal, e ele, né, ele sempre teve meio vergonha de orar em público porque ele não é desse estilo. E aí, já no 3º, 4º dia, ele conseguia falar bem baixinho para o Senhor, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. No 5º, 6º dia,
ele já começou a entrar lá e falar Senhor mais alto, né? Entrar com os braços de lama, Senhor, me ajuda, eu preciso de ti. Começou a colocar nas mãos do Senhor. E ele falou que 2 semanas depois de ter adotado essa rotina, ele já estava se sentindo melhor e depois de 2 semanas ele teve a experiência de não sentir ansiedade e depressão, né? Por quê? Porque ele permaneceu na presença de Deus. Ao invés de correr do Senhor, ele foi até os pés do Senhor, ele foi buscar ajuda, porque Deus não se incomoda com o fato de estarmos deprimidos ou depressivos. Aliás, se você é cristão e está passando por isso, você não tem de ter vergonha de estar com depressão ou de estar com ansiedade só porque você é crente. Não, isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, tá bom? Isso pode acontecer, aconteceu já comigo, tem o caso do meu marido também. Então, nós somos carne e o Senhor sabe disso. Mas ao invés de correr do Senhor, escolha correr para o Senhor. Mesmo que você não esteja com vontade de falar nada, o Senhor entende. Corra para o Senhor e fala, Senhor, hoje eu não quero falar nada, eu só quero ficar aqui. Chore aos pés do Senhor, porque é Ele quem vai te ajudar a se levantar, tá? Então, corra aos pés do Senhor. Busque o Senhor e busque também tratamento, ok? Não deixe de buscar tratamento, não. O Senhor trabalha também através da medicina. E o pastor Sean trouxe aqui para fechar a mensagem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Alguns versículos bíblicos, algumas verdades bíblicas que você pode utilizar nos momentos em que você estiver se sentindo ansioso, deprimido. A primeira é que o Senhor é a nossa paz, isso está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Ele é a nossa alegria, como está escrito em Salmo 16, 11. Ele é o nosso descanso, como está escrito em Êxodo 33, 14. Ele é a nossa confiança, como nós podemos encontrar em Jeremias 17, 7. Orientação, ele é a nossa orientação, nosso guia, como em Êxodo 15, 13. Ele é a nossa proteção, como em Salmo 5, 11 e Isaías 41, 10. E ele é o nosso poder, como está em Josué 1, 9 e Efésios 3, 20. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, como nós trouxemos aqui, aliás, o pastor Sean, eu só trouxe o resumo nessa mensagem, se você está passando por essa crise de ansiedade e depressão, saiba que você pode sim revidar, que há uma batalha espiritual a ser travada e que há poder na presença do nosso Deus. Pai, obrigada por saber que o Senhor não se entristece em saber que estamos passando por ansiedade e depressão. O Senhor não caracteriza isso como uma falta de fé, porque o Senhor nos entende, o Senhor sabe que somos humanos, o Senhor já esteve aqui, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, o Senhor compreende exatamente como estamos nos sentindo. Ajuda-nos, Deus, a fazer o que temos que fazer. Ajuda-nos, Senhor, colocando pessoas que serão como anjos teus, Senhor, para cuidar de nós quando estivermos passando por ansiedade e depressão. Coloca os profissionais corretos na nossa vida para tratar de nós nesse momento. E ajuda-nos, Senhor, a depositar toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade aos teus pés, porque o Senhor é aquele que nos formou e o Senhor pode, Senhor, colocar alegria de volta ao nosso coração. O Senhor pode trazer a nossa paz, o Senhor pode trazer a alegria, porque o Senhor, no Senhor nós podemos encontrar a paz que excede todo entendimento humano. Em Ti podemos encontrar todas as armas, podemos encontrar a força, Senhor, para continuar lutando contra o mal deste século, continuar lutando contra o nosso inimigo. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o resumo da mensagem da semana. Espero que tenha falado ao seu coração. Fiquem ligados, tá bom? Porque durante a semana nós vamos postar mais materiais referente a esta mensagem para você. E semana que vem tem conteúdo novo. E, claro, nós vamos postar lá no nosso grupo para que vocês continuem acompanhando. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até semana que vem. Tchau, tchau.